Opa, beleza? Tiago aqui. Nesse vídeo eu vou estar avaliando, criando, no caso, trabalhando a avaliação de um pré-projeto de aplicativo Android, que também tem uma extensão web, ok? Para você que está no blog e também no YouTube, não esqueça de se inscrever para receber o conteúdo em primeira mão. Esse conteúdo que eu vou falar aqui agora, ele ainda está no contexto do Android, que é o que eu falo aqui, falo no canal também, certo? Só que é diferente do que eu costumo fazer, que é a apresentação de algoritmo. Vou estar avaliando, no caso, o mapa mental, desse pré-projeto, e uma tela do protótipo estático dele, provavelmente a principal tela, ok? Esse é o pré-projeto de um dos alunos do curso que eu tenho de prototipagem de aplicativos Android. Se você está no YouTube, o link vai estar embaixo na descrição, correto? Para você visualizar a descrição, os vídeos gratuitos do curso. E se você está no blog, o link está aqui do lado, ok? Vamos vir aqui no MindMaster, que é um dos aplicativos que eu ensino a utilizar lá no curso. O nome do projeto é Agenda Cultural. O aluno é o Levi, eu pedi autorização para ele, ok? Para estar fazendo esse vídeo. E, enfim, eu quero informar para quem está no Udemy que se você tem um projeto, você está fazendo o curso, e já tem um projeto que não seja o mesmo projeto que eu estou mostrando no curso, que, enfim, eu já estou indo com ele passo a passo, se for um projeto seu e você quiser que eu avalie também, pode me enviar tanto o mapa mental, quanto o protótipo estático e navegável, se você já tiver, ok? Que aí eu vou, enfim, e faço a avaliação, assim que possível, eu libero ela, correto? Então, aqui está a página do Levi no MindMaster, e aqui está, obviamente, o mapa mental expandido. Eu vou começar pelo mapa mental, eu fui um pouco mais rigoroso no mapa mental, correto? Que é onde tem os requisitos e as regras de negócios. E depois eu vou para o protótipo, no caso estático, ok? Porque, enfim, o Levi ele ainda está na metade, ele está para chegar na metade do curso, Tem uma série de coisas que ele ainda precisa ver. Só que eu resolvi fazer o vídeo logo, que eu acabo até mesmo ajudando ele um pouco. Então é isso aí, já podemos iniciar aí com a avaliação do projeto via mapa mental. Aqui no mapa mental eu vou começar pelo aplicativo mobile, ok? Que é Android. E depois eu vou para a parte web app, que vai ser bem simples. Vamos começar aqui de cima, características aí, no caso, requisitos login, create, que seria o sign up, correto? Eu quero primeiro já fazer uma observação. Eu gostei das imagens, de ter imagem, em alguns pontos a imagem faz sentido, ok? Lembrando que as imagens elas são utilizadas para ajudar no entendimento do conteúdo, certo? Em alguns pontos aí não tinha muito sentido a imagem com o termo, mas eu vou, quando chegar nessa parte eu falo. Você utilizou termos em inglês, foram utilizados termos em inglês, e, enfim, em alguns pontos foram utilizados o português também. Primeiro, só utilize o inglês se você tem certeza que todo mundo que vai consumir o mapa mental, a discussão de requisitos e regras de negócio do seu sistema, se todo mundo vai entender o inglês, ok? Principalmente o cliente. De preferência, o português. Utilize só o português. Aqui, mesmo com todo mundo entendendo, eu não achei legal você terem misturado o português com o inglês. Enfim, chegou no login, temos aqui já um pequeno atrito. Username, e-mail e password. Não é atrito, tem vários sistemas que permitem você utilizar o mesmo password com o username ou com o e-mail. O problema é que na sua lógica de negócio, na hora que você estiver codificando, vai ser um pouco mais complicado, ok? Sendo que você acaba não vendo ganho em utilizar ou um ou o outro. No caso, perdão, utilizar ambos, ao invés de utilizar ou um ou outro. Então eu escolheria ficar somente com um, Lembrando que e-mail está dentro de username. Você pode colocar só username, correto? E o cara pode usar como username dele o e-mail dele, certo? Então, eu modificaria aqui, não deixaria os dois, escolheria só um. Aí você tem aqui login social, Facebook e Google. Uma outra opção possível é utilizar uma API de login. Até mesmo o Facebook tem uma que eu já até falei sobre lá no blog, que é o Account Kit. Qual é a vantagem da API de login? O usuário não tem de ter conta na rede social, correto? E pode acreditar, tem gente, não é a maioria, mas bastante gente não tem conta em rede social. Eu, por exemplo, eu tenho um problema com gente quando eu faço sorteio, que no caso não tem conta no Facebook. Eu falo, você tem que fornecer o comentário na área de comentários do Facebook. Então, eu acredito que um Account Kit, por exemplo, que não necessita de conta em rede social, seria até mais útil aqui no login. E você, com o Account Kit, você descarta também a parte de Create, que é Sign Up, e também a parte de recuperação de senha, ok? Tem várias outras APIs. Eu citei o Account Kit por ser
enfim, já bastante utilizado, ser bem simples de configurar e porque eu tenho um conteúdo, né, completo dele. Depois do login, você vem para o Create. Aqui você tem um cadastro. Você vai ver quando chegar na parte web, o cadastro de usuário é completamente diferente. Então acho que você deveria igualar, né? Deixar o camarada que se cadastra pelo aplicativo ter exatamente as mesmas características do camarada que se cadastra, o usuário que se cadastra pela parte web, né? Pelo navegador web, correto? Navegador, enfim, desktop. E aí e-mail, password, novamente social. Olha só, no login, quando você tem um social, quando você realizar o cadastro utilizando o social, você vai ter exatamente os mesmos dados de login utilizando o social. Então, se no login você tem a opção de username, password e social, e mesmo assim o usuário veio para create, é porque ele quer criar uma conta nativa, sem nenhum vínculo social. Então, não tem necessidade de ter social aqui no cadastro, ok? Essa parte aqui dá para remover. E aí vem category. Essa parte aqui ficou um pouco complicada, porque aparentemente você vê que nós temos aqui, ó, login, create, category e logo depois tem evento. Só recapitulando aqui, né, voltando. Aqui você poderia ter colocado um nó, né, e user, ter ligado o login, a user, create, a user, ok? E aí sim ter continuado com categoria, como um nó irmão de user, evento como um nó irmão de user, enfim. Por quê? Desse jeito aqui ficou complicado de entender. Você tem o login, tem create, e em nenhum momento você tem o create do evento, né? Então o camarada só consegue começar a captar esse tipo de coisa, não no caso aqui do evento, quando ele vai descendo no mapa mental. Então eu acho que dava para colocar um nó aqui user, e esses dois sendo filho dele. Aí você vem para a categoria. A categoria, pelo que eu entendi do estudo do mapa mental e do estudo do seu protótipo estático, aquela única tela, é que a categoria, na verdade, ela é o estilo de música, né? O gênero, forró, rock, esse tipo de coisa. E do jeito que você colocou aqui, parece que o usuário pode criar, né, categoria. Então, eu obviamente consegui ver que não é para o usuário fazer isso, né, porque se o usuário conseguir criar a categoria vai virar uma bagunça o aplicativo, correto? Só que faltou aqui uma regra de negócio falando sobre isso, né, que na verdade pode ser que a categoria seja só como ela é apresentada quando o usuário, por exemplo, entra na área de detalhes da categoria, ok? Então eu estou assumindo que sim, a categoria existe, o usuário não cria, ela é criada pelos administradores do sistema, correto? Só que ficou faltando essa regra de negócio aqui, porque ficou confuso. Né? Eu sou developer, o camarada que construiu, o Levi que construiu o mapa mental é developer, então a gente consegue pegar isso. Um camarada que não é developer, que está iniciando, ele fica perdido. Ok? Aí você tem name, image, subscription e tem subcategoria. Né? Qual o problema da subcategoria aqui? Como você não continuou, primeiro, como não está no plural e você não continuou destrinchando subcategoria, né, parece que categoria depende de uma subcategoria, ok? Dá a entender isso. Como eu falei, se o camarada já é programador e tem aí já uma experiência, ele consegue entender que a apresentação não está correta, mas qualquer um outro fica confuso. Então, eu acho que aqui você poderia sim ter subcategorias e aí você colocaria aqui mais alguns nós explicando como seriam criadas as subcategorias, correto? Aí você ia tirar essa dependência que parece que existe, né, de categoria para subcategoria, ok? Aí você vem para evento. Novamente a questão do nó. Eu colocarei aqui mais um nó de, no caso, criação de evento, né, create. Aí você colocaria todos os nós do formulário de criar evento. E depois um nó de apresentação do evento. Okay? Aí você colocaria todos os itens que estariam na tela de detalhes do evento. Aí vindo aqui nós temos a atração, que seria o equivalente a um título, né, do evento. A imagem, a descrição, a categoria, você colocou category event. Isso aqui é redundante, né? Nesse caso que não precisava, porque você já tem evento aqui. Então, cortaria esse camarada. Aí você tem endereços, né? Um evento, eu não sei como é que você está trabalhando o seu domínio do problema, mas eu optaria por deixar um endereço por evento. Se o evento fosse ocorrer em mais locais, fizesse com que o usuário criasse mais de um, ok? Mesmo que mudasse só o endereço. Correto? Aí você colocou endereços, e aí você tem postal code, cidade, número, enfim. Olha só, a questão da imagem que eu tinha falado em relação ao termo. In state, aqui ok, aqui ok, 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 mas aqui você colocou a estátua da liberdade. Né? E em country você colocou uma bandeirinha que é muito similar àquela bandeira de
sinalizar conteúdo impróprio, ok? Para, no caso, o site. Não utilizar a imagem em alguns casos pode ser melhor, né? Você pode, enfim, diminuir a quantidade de informação que o usuário está consumindo e melhora o entendimento dele, ok? A imagem ela tem que ter significado junto ao termo, correto? Enfim, endereços, country, eu tiraria country, pelo menos nos primeiros releases, provavelmente o seu aplicativo vai rodar só em um país, né? Então não tem necessidade de ter país sendo apresentado, ok? Posteriormente, obviamente, com o crescimento do aplicativo, você pode, obviamente, você vai colocar aí a opção de país também, correto? Lembrando que você pode configurar isso daqui, né, configurar para, lá no back-end do seu aplicativo, você obter o país que está necessitando, no caso, o formulário de criação de evento, e já ocultar, mesmo assim, esse camarada, mesmo como, permitindo que eventos sejam criados em países diferentes, ok? Então, inicialmente, eu tiraria o country, e o postal code eu colocaria uma regra de negócio para ele ser inteligente. Então, só do camarada entrar com CEP, aí eu já entraria com cidade e estado, ok? E aí, descendo o endereço, temos o mapa, né? Essa informação desnecessária, no meu ponto de vista, latitude e longitude, ok? E aí, o que eu colocaria aqui, como regra de negócio não, né? Como requisito não funcional, é a questão de qual API vai ser utilizada. Google Maps, ou Mapbox, ou OpenStreetMap, ou qualquer uma outra que, enfim, você develope escolha, correto? E aí, só um detalhe, o seu aplicativo ele permite também, eu não cheguei nesse ponto, mas ele permite também, a Agenda Cultural, vender ingressos, correto? E, obviamente, apresentar o evento. Então, o core dele é a apresentação do evento e principalmente a venda de ingressos. Se o seu aplicativo vende muitos ingressos, ele tende a se tornar popular, porque os produtores vão começar a divulgar nos banners dele os links da página do evento dele no seu site, no seu aplicativo. Correto? Vão pedir para baixar e lá fazer a busca pelo evento, enfim. E aí, você pode, no caso, pelo menos nos primeiros releases, ter que trabalhar demais para colocar o mapa na tela do aplicativo, na tela de detalhe do evento. Ok? Um mapa com qualidade. O que é um mapa com qualidade? É um mapa onde o usuário abriu o evento, ele vai ter a opção também de ver aí o cálculo, né, de distância dele para com o evento, o local do evento, aí o tempo, como é que está o tráfego para bicicleta, pé, ônibus, carro. Então, como você consegue ter essa qualidade do usuário para o evento dentro da página do evento? Você tem a opção no Android de utilizar uma intenção. Você coloca alguns dados lá no bundle da intenção e quando o usuário, por exemplo, dá um touch no botão, né, de mapa, vai abrir o Google Maps mostrando todas, né, essas informações com alta qualidade, com precisão, né, em relação ao posicionamento do usuário atual com o do local do evento. E aí ele tem lá, como eu falei, a questão da bicicleta, pé, ônibus, como é que está o tráfego, o tempo, esse tipo de coisa. Como não é o core do seu aplicativo trabalhar com o mapa, pelo menos nos primeiros releases eu recomendo que você utilize a intenção. Você até mesmo vai deixar a tela de descrição do evento, de preço, esse tipo de coisa mais limpa para o usuário, menos poluída, ok? Então eu utilizaria inicialmente uma intenção aqui, né, para poder abrir o mapa no Google Maps. Qual a probabilidade do usuário não ter o aplicativo do Google Maps no device dele? Mínimas. Obviamente que existe e a exceção à regra, ok? Porque o Google Maps já vem nos devices Android. Aí você tem banner, né? Qual o problema de banner? Você também tem imagem. Então pode ser que esse banner seja a imagem principal, que vai aparecer nos cards lá do aplicativo, na área de busca, correto? E as imagens aqui você, enfim, eu entendi que você quis dizer galeria de imagens, pode ser imagem do local, correto? Se não for, tira o image e deixa só banner. Eu acho que o banner fica melhor, né, quando se falando em evento. Aí você tem hora, data, correto? E aqui você tem um problema, cara, você tem site. Né? Toma cuidado porque o seu aplicativo ele já vai ajudar o produtor a vender, correto? E aí, obviamente, estamos falando de um marketplace. Você vai ganhar provavelmente uma parte, o aplicativo vai ganhar uma parte da venda. Mesmo assim, a única coisa que o produtor vai fazer é colocar os dados e todo o processamento, toda a parte crítica é o aplicativo, o seu sistema, a sua empresa que vai lidar. Quando você deixa ele colocar site até na descrição, em qualquer lugar, você está dando chance para ele divulgar o evento no seu site, correto? E aí colocar o site dele para o usuário comprar lá. Ele pode até colocar na descrição que o usuário compra lá com mais desconto. Aí ele vai usar os seus recursos e vai ganhar o dinheiro no site de vendas dele. Correto? Um exemplo, a própria Udemy.
né, dificilmente você consegue colocar qualquer URL que não seja da Udemy dentro da Udemy. Ok? Na descrição eles não deixam, na sua descrição eles não deixam, descrição de curso eles não deixam, ok? Em título, em subtítulo, enfim. Você já está oferecendo um serviço para o usuário, que ele utilize o seu serviço. Se ele quiser usar outro site, ele vai lá e usa outro site. Né? Eu tiraria a opção de site. Né? Deixa o cara comprar e ver o evento, tudo ali no seu marketplace mesmo. E aqui provavelmente a parte mais crítica, né, que é a classificação. Essa classificação é, no caso, a classificação do evento, a princípio. O problema é que qual a probabilidade de um usuário voltar num evento que já aconteceu e verificar a classificação dele, né? Então, o evento que já aconteceu, eu até vou aconselhar de você tirar ele da busca livre. Só vai ficar presente para aqueles que participaram, que compraram o ticket pelo aplicativo, ok? Você vai até diminuir o overload do seu aplicativo. Então, o rate pode sim existir, mas aí teria que escolher, no meu ponto de vista, se é da banda do show, né, ou DJ, seja o que for, do produtor do show, né, do evento, ou do local. Eu recomendaria que fosse um rate do produtor, porque assim facilmente o usuário, quando fosse entrar em um evento, ia conseguir acessar a classificação daquele produtor, sabendo que é o produtor que escolhe o local, escolhe a banda, as atrações do evento e também a organização do evento. Então é ele que tem que receber a classificação, correto? Eu colocaria essa classificação no produtor. Obviamente que com o tempo você ia ter o feedback dos usuários nos comentários. Se você visse que os usuários, mesmo dando a classificação para o produtor, ficassem falando em comentários sobre o local, você pode mudar a classificação para o local, correto? E aí tem o price que eu tiraria daqui, ok? Porque, só um detalhe, esse daqui, ó, dependendo do jeito que você escolher, vai te dar um trabalho pesado no algoritmo, tá? Se você deixar por produtor, por local e por banda, por exemplo, ok? Eu particularmente vejo que para evento não tem sentido, não vai ter muito efeito não, porque o evento vai passar a data e tem novos eventos, e nos novos eventos o usuário acaba não conseguindo acessar a classificação correta do evento, ou então do produtor, porque aquele evento ainda não foi classificado. E outra, não deixa um camarada classificar se ele não comprou o ticket. Tem que ser um camarada que comprou o ticket, e sendo ainda um pouco mais rigoroso, um camarada que, obviamente, deixar classificar somente depois que o evento aconteceu, correto? Voltando aqui ao price, eu removeria porque aqui que ele é interessante, nessa parte. E aí você tem phones, cell phone, telefone, enfim. Eu colocaria aqui uma regra de negócio falando sobre intenção. No Android tem como deixar lá, né, que quando o usuário der o touch no número do telefone, vai abrir o aplicativo de ligação e o usuário, enfim, vai poder diretamente ligar. Não vai precisar de abrir o aplicativo, gravar o número e ficar, enfim, digitando, né? Ele já vai dar o touch e a intenção vai abrir o aplicativo de digitação já com o número. E aí, social, na verdade aqui é compartilhamento, né? Eu colocaria aqui share ou compartilhamento. Ok? O usuário pode enviar evento. Essa regra de negócio que eu não entendi, né? Você colocou uma pergunta, né? Pode vir com pergunta, mas tem que vir com a resposta logo em seguida. Ficou bem confuso. O usuário pode enviar evento. Parece que você quis falar alguma coisa aqui em relação a convite, né? Eu acho que seria melhor colocar aqui direto o convite, permitir convite, enfim. Aí você tem um access, né, que é livre e pago. O pago ficou interessante. Só esqueceu de colocar, na minha opinião, esse ticket que está aqui embaixo, a gente vai chegar nele ainda, deveria vir aqui depois de pay, ok? Porque aqui em pago, uma coisa importante, no caso do Levi, que é programador, você deveria colocar também a discussão aí sobre qual API vai ser utilizada, porque no seu projeto, que eu entendi que você vai ter que utilizar uma API que permite pagamento via marketplace, né, no modelo de marketplace. E aí já envolve que, se eu não me engano, as brasileiras todas, elas cobram taxa de setup, a mais barata é R$3.000. Algumas cobram mensalidade além da taxa de setup, certo? Então tem que fazer uma avaliação muito bem feita de qual API de pagamento utilizar, ok? E aí aqui também poderia deixar parcelamento, se é possível ter, né, o valor mínimo de ingresso aceito, ok? Porque ainda tem a taxa de cartão, se vai ter boleto, esse tipo de coisa. Então acho que nessa parte aqui ficou faltando um pouco isso, correto? E aí você tem o status. Então agora que entra o problema de você ter colocado no mesmo local os dados que seriam equivalentes à criação de um evento e à apresentação de um evento. O status aparentemente é só, né, em relação útil para aquele que está criando o evento. Porque tem ativo, não ativo e pendente. Esse pendente aqui, o que deu a entender é que tem avaliação humana, correto? Você cria um evento, aí tem um humano que avalia
para ver se ele vai ser liberado ou não, que é uma coisa muito comum quando você trabalha em marketplace de venda de produto, correto? Mas faltou aqui, eu mesmo imaginando isso, eu não sei se é verdade. Então faltou aqui essa regra de negócio aqui, ó, beleza? E aí de status, nós temos os markers, que eu acho que o marker, no caso, você teria, no caso, o marker do evento em um mapa, mas entra naquela explicação lá de mapa, que eu falei que eu preferia, né? Eu escolheria ficar com o acionamento do Google Maps via intenção. Acho que teria mais qualidade, pelo menos inicialmente. Aí tem o time. Não deu para entender se esse time aqui é o que falta para acabar o curso, né? Porque se você voltar lá no curso que a gente está fazendo de prototipagem, eu tenho um time lá também que é o tempo que falta para acabar a votação de problema. Aqui não deu para entender se é isso. Se não for, pode remover esse camarada que esse daqui, ó, hour e date, já suprime, né, no caso, a informação de tempo. Aí saiu de evento, você vem para mapa. Esse mapa aqui ficou confuso. O que eu entendi que você quis colocar aqui é que, no caso, os eventos vão ser apresentados para o usuário de acordo com a localização dele. Porque imagina, eu sou do Espírito Santo, mas eu estou passando as férias em Aracaju. Por que eu vou querer saber naquela semana que eu vou ficar em Aracaju quais são os eventos que estão acontecendo no Espírito Santo? Obviamente que eu vou poder fazer isso no aplicativo, mas a prioridade é eu abrir o aplicativo, ele pegou a minha localização e viu que eu estou em outro local, mostra os eventos mais próximos, correto? Então eu acredito que foi isso que você quis falar aqui, no caso colocando o termo geolocalização e colocou mapa. Qual o problema também, principalmente para quem é desenvolvedor e está iniciando? APIs de mapa e APIs de geolocalização são independentes, ok? Você consegue utilizá-las, dependendo do contexto, de uma maneira que uma não complete a outra, né? Você tem aplicativos que utilizam só dados de geolocalização, não tem nenhum mapa, e aplicativo que já tem mapa com a coordenada, enfim, as coordenadas de um PIN dentro do mapa já definidas, não precisa de nenhuma API de geolocalização. Então aqui eu acredito que seria geolocalização e deveria sim ter a explicação de por que estaria sendo utilizado, né, APIs de geolocalização no aplicativo. Incluindo qual? Provavelmente a Location API, que é a recomendada pelo Google, ok? E aí, Profile, aqui tem um problema sério de segurança, porque você coloca que o camarada pode fazer login com username ou e-mail, e no Profile você deixa as pessoas acessarem o e-mail e o username dele. Só que você já deu o meu caminho andado para um attacker, né? Ele só vai ter que se preocupar com a senha. Então, eu não apresentaria nem o username, nem o e-mail, a imagem e o nome, né, do usuário. No caso, o nome ele aparece só lá no lado web, que aqui no lado Android parece que esqueceu. O nome, a imagem e, obviamente, a lista de eventos que ele criou, e não o que ele comprou ticket, porque é uma coisa pessoal, e sim a lista de eventos que ele criou. Aí você vem para a agenda ficou muito confuso, principalmente porque você deixou vincular o Google Calendar, né? E aí, se o usuário não utiliza o Google Calendar, e você permite que ele crie lá, o evento fique vinculado ao Google Calendar, ele vai ter que aprender a mexer com o Calendar também, beleza? Tem usuários, muitos que não utilizam o Google Calendar, correto? Então eu acredito que se você criasse a agenda, ok, de eventos de cada usuário dentro do seu, né, uma agenda própria do seu aplicativo, personalizada para o seu aplicativo, sem o uso do Calendar, seria aí mais proveitoso. Mas você teria a dor de cabeça do alarme, né? Principalmente a partir do Android 6, que você tem aí o modo soneca. Então ia ter que ter um trabalhinho um pouco maior aqui, beleza? Um trabalho um pouco maior aqui. Então, agenda, meu ponto de vista, eu tiraria o Calendar e criaria a agenda do aplicativo. E aí o ticket, né? Eu colocaria esse nó de ticket aqui, depois de Pay, correto? Só que depois de Pay, com ele sendo apresentado aqui, eu tiraria o item. Porque é óbvio, aqui você já está na tela do evento, não precisa de saber qual é o tipo de, né, o item do ticket. Já é o evento que está aberto. Mas aqui, aparentemente, o que eu entendi é que você vai ter uma lista de tickets do usuário. E aqui sim vai ter que ter item, correto? Então, item, amount total, ok? Aqui é a quantidade. Monetização. Como você trabalha com marketplace, aqui falou que tem pagamento. Como qualquer usuário pode criar evento, o único modelo que é aceito de pagamento é marketplace, mesmo que você não pegue taxa nenhuma, né, de cada transação. Só tem um probleminha. Eu entendi que sim, você vai pegar taxa, você esqueceu de definir qual é a porcentagem, definiria aqui também, que vai ficar com o seu sistema, e mesmo assim você quer monetizar com anúncio, né? Eu trabalho com anúncio quando não tem um outro modelo de monetização, ou se o anúncio for uma coisa muito evidente que vai trazer um rendimento aceitável, né, para ter ele, e mesmo assim
ele cobrir os usuários que eu vou acabar irritando e perdendo, né? Porque o anúncio ele incomoda, ok? Então, faltou aqui a explicação, obviamente, de como vai ficar a sua parte do marketplace, né, que você vai ganhar de cada venda. E aí sim, eu escolheria inicialmente não trabalhar com anúncios, ok? Porque você já tem um modelo de monetização. Eu defendo sim o modelo de monetização, mas você já tem um do marketplace, correto? E aí você tem screen, né, que eu acho que o termo não ficou legal, poderia ser tela principal, por exemplo, enfim, mas em inglês. Aí você tem uma lista de categoria, lista de eventos e a tela de detalhe do evento. A tela de detalhe do evento é aquele nó que eu falei que deveria ter aqui, ó, que seria o nó de criação de evento e o nó de tela de detalhe, né? Então aí você deixou até vazio aqui, porque isso daqui você já explicou aqui em cima, correto? Aí você tem categoria, lista de categorias. Aparentemente o que a gente leva a entender é que vai ter primeiro a lista de categoria e depois a lista de eventos. Você tem imagem, nome da categoria e aí nome da subcategoria, listagem de categoria. Esse listagem de categoria não deu para entender, eu acho que ele ficou perdido aqui, né? Esqueceu de apagar, enfim. Mas nome e subcategoria, né? Eu acredito que seriam subcategorias. Novamente, a subcategoria está complicando o entendimento aqui, ok? Porque parece que você vai ter uma subcategoria, né? É 1 para 1 a relação, correto? E a categoria depende de uma subcategoria. Então, o que eu recomendaria seria que você, pelo jeito, vai ter subcategoria, e você ia ter a categoria sendo apresentada como itens de um Expandable List View, né? O usuário ia lá expandir e ia ter aí a apresentação das subcategorias, correto? Então ficou confusa essa parte aqui também. E aí, a listagem de eventos, né? Aqui eu preferi comentar mais no protótipo, porque ficou melhor de entender, né? Dá para você ver lá o que tem, e tem algumas coisas que tem aqui nos cards da listagem de eventos do protótipo que não estão aqui. Eu acho que aqui, como é o fim, né, é o objetivo, depois do mapa mental, aqui é mais válida a explicação. Então você tem a listagem de eventos, a única coisa que eu quero ressaltar aqui é que em filter você colocou style e não colocou categoria. O tempo todo você usa categoria, foi por isso que eu falei que lá no início eu falei que você estava usando style em um ponto onde deveria ser categoria. Aqui eu acredito que deveria ser categoria e, obviamente, se você continuar com o trabalho de subcategoria, deveria ter também subcategoria, ok? E aí a distância, eu vou discutir um pouco mais sobre essa apresentação de distância nos cards quando chegarmos aqui, né, alguns possíveis problemas. E enfim, essa parte do Android nós terminamos. E aí podemos ir à parte web, que é muito similar do Android, então eu vou pular bastante explicação, porque são os mesmos problemas que eu citei lá. Temos o login, e aqui você já começa com uma limitação que você não colocou a questão do social, né, login social, por algum motivo. Okay? Eu acredito que essa parte aqui da web foi a parte mais atual, né, que você fez, porque ela ficou um pouco mais detalhada. Essa numeração que você coloca aqui em alguns pontos, alguns nós, ela é importante só se junto com o mapa mental o usuário que vai consumir ele precisa da documentação, tenha uma documentação, né, para ele entender melhor o porquê do 1.1.1, login, aí ia ter uma explicação melhor de porquê que username, e-mail, password. Os problemas os mesmos, né, username e e-mail que eu discuti aqui para o Android. Aqui em user, que eu fiz aqui uma crítica, você colocou obrigatórios, username, blá, não colocou nome, não colocou last name, não colocou phone, que você colocou aqui, ok? Eu não vi necessidade de telefone e, obviamente, de last name, ok? Porque esses camaradas aqui, pelo menos esse daqui, fica vinculado ao evento, né? O cara pode ter eventos com telefones distintos. E, enfim, last name também não vi necessidade, name já era o suficiente. Você tem que lembrar que a cada campo extra, cada campo a mais que você coloca no cadastro de um usuário de qualquer coisa, você diminui a conversão, ok? Tem um livro que eu já indiquei em outros artigos, que é a otimização de página de entrada do Tim Ash, que ele explica isso, ele mostra os números que ele fez teste e cada campo a mais diminui a conversão, ok? Então, username, password, e-mail, né? Novamente o problema do username e e-mail. Opcional, tem esses dados, e aí, novamente, o status. Não ficou muito bem claro o porquê do pending, ok? Tem que ter uma explicação aqui, né, porque aparentemente, novamente, passa pela avaliação humana, né, o cadastro de um usuário. Mas por que passaria pela avaliação de um humano somente um cadastro simples? E aí você esqueceu
dando um link aqui com o user, de colocar o cadastro de dados bancários, porque você está trabalhando no modelo de marketplace, o cara tem que fornecer CPF, comprovante de residência, a conta bancária, esse tipo de coisa. Okay? Ou então um contato do PayPal para você transferir o dinheiro para o PayPal. Correto? Então acho que ficou faltando isso na parte de usuários. E aí você tem categoria, igualzinho estava lá no modelo do Android, os mesmos problemas que eu citei. Tem evento, exatamente como está no modelo do Android. E aí você tem endereço também, igual está no modelo do Android. E eu acredito que aqui você não tenha terminado. Você colocou um event, que enfim, não fez sentido, porque você já tem um event aqui. E um admin, que seria aí, obviamente, a parte que ficou faltando, né, que é onde os administradores do sistema criariam categoria, iam poder banir usuários fraudulentos, né, que estavam criando eventos que não existiam, esse tipo de coisa. Né, essa parte ainda está faltando. E aqui esse Event House não deu para entender, não acredito que você começou e ia fazer outra coisa aqui, certo? Mas colocou alguns nós aqui para reaproveitar, por exemplo, de endereço, mas acabou não continuando. Então, Event House eu passei. Um detalhe que eu acabei pulando aqui é que Web App, Back-end, Front-end, PWA, Progressive Web Application. Não tem necessidade de você fazer isso num mapa mental onde você não está discutindo a tecnologia que vai ser utilizada para o desenvolvimento do projeto, tá? Não precisa de back-end, front-end, nada disso. Tanto que aqui, ó, evento, aqui tem envolvido tanto back-end quanto front-end, correto? Você poderia vir direto aqui e colocar em evento. Pode tirar o back-end, front-end e PWA, ok? Então isso aí, essa foi a explicação aí do mapa mental, que eu tentei ser um pouco mais detalhista, por causa que no protótipo estático, pelo Levi estar na metade do curso ainda, bem próxima da metade, ele ainda não conseguiu fazer bastante coisa. Mas tem uma tela que dá para discutir bem, bastante, enfim, coisas vinculadas ao Android. Então, agora vamos ao protótipo estático. Aqui nessa única tela de protótipo estático, que é a tela de apresentação de eventos, vamos lá. Primeira crítica, obviamente, é quanto o status bar e a barra de topo. O contraste não está legal, né? Aí no curso eu mostro como utilizar o Color Tool. Então, utilizar aí para escolher cor, pelo menos com um contraste melhor, correto? Outra coisa que é óbvia é a simetria no espaço entre os cards e, obviamente, entre os limites da tela. Não está simétrico, né? Você tem um espaço aqui completamente diferente e aqui outro completamente diferente. Eu escolheria colocar espaços iguais, correto? Para todos os limites de cada card, ok? E aí temos aí o problema do alinhamento de shape. Você pode ver que esse forró, na verdade, ele utiliza a categoria ou o estilo, certo? Né, o gênero. E aí ele utiliza um shape com o canal alfa ligado, ó, tem transparência. Em alguns está bem posicionado, mas aqui está evidente que está mal posicionado, né? Aqui também. Parece pouco, mas como eu falo no curso, esses detalhes vão lhe ajudar bastante quando você estiver programando, né? Eles vão adiantar em muito, porque você não vai tomar a decisão de design. Então, o protótipo, lá no curso, a gente está vendo lá que é bem simples de fazer, né? Apesar de ter várias videoaulas, é simples de fazer e você consegue muita qualidade para ajudar na hora de desenvolver, correto? Enfim, os banners ficaram legais, ok? Tem algumas informações aqui, vamos lá. Boa Viagem, se eu não me engano é o nome da cidade, né? Eu não sei se ficou legal aqui esse Boa Viagem, deveria ter pelo menos um íconezinho, mas enfim, eu escolheria tirar o Boa Viagem e deixaria só o nome do local mesmo, correto? Porque assumindo que o aplicativo vai mostrar os eventos, né, com prioridade aí para, obviamente, o local que o usuário se encontra, então vai mostrar os eventos próximos a ele. Então eu não colocaria a cidade, porque quando o usuário entrar na página de detalhe do evento, correto? Se interessar ele vai ter esse dado lá, vai ter a cidade, vai ter a opção de clicar lá, né, dar o Alt no botão que vai abrir o mapa, que vai mostrar a distância também, correto? Então tiraria a cidade, eu colocaria esse camarada numa cor normal, que é o local, correto? Eu deixaria no caso o dia e o mês e removeria o ano, ok? Eu só apresentaria o ano se fosse na lista de eventos que o usuário comprou ticket. Porque pode sim ter o mesmo evento, né, que aconteceu com os mesmos conteúdos, né, de descrição, enfim, mesma imagem, porém em anos distintos. Aí lá o ano seria interessante. Aqui não, eu deixaria o dia, o mês e a hora, ok? Essa noção de tempo o usuário tem, correto? Então você não precisa de colocar aqui pelo menos o ano, não vi necessidade. A data, obviamente que sim. E aí aqui colocaria preto também, deixaria a hora, sim, na hora de início. Aqui ficou confuso
o que quer dizer esse tempo aqui? Parece que é o tempo que falta para começar o evento, iniciar o evento. Mas também pode ser o tempo, né, que falta para encerrar a venda de algum lote, do único lote disponível, correto? Dentro do aplicativo, dentro, enfim, da página do evento. Então, ficou um pouco confuso. Eu não sei se eu colocaria esse camarada aqui. Esse tipo de informação confusa, que pode ser útil aqui mesmo, né, para aumentar as vendas, ele tende a ser, no caso, aprendido com o usuário de acordo com que ele vai usando o aplicativo, correto? Então, faça um teste, eu recomendo que faça um teste se vai aumentar as vendas dos eventos em deixar esse dado aqui. Isso se for o tempo, né, de venda para ticket, correto? Que falta ainda para o carrinho fechar. Se não for, não precisa de colocar o tempo que falta para o evento. Como eu falei, essa noção de tempo o usuário tem, né? Então tira essa informação. Essa daqui, o que deu a entender, que é o número de usuários que abriram a tela de detalhe do evento. Não vi necessidade disso. Essa informação não é útil para nada, ok? Nem mesmo, pode ser que seja útil para quem abriu, para quem criou o evento, né? Para ele ter aqueles dados de análise. Se ele vir que tem muita gente abrindo e pouca gente comprando, ele pode querer mudar o banner, a descrição, até mesmo o preço. Correto? Então essa informação é útil lá no Analytics de quem criou o evento. Aqui não tem utilidade nenhuma. E outra, se for o número de usuários que compraram o ticket, também não vale a pena colocar aqui, correto? Porque às vezes o camarada fez o primeiro cadastro dele no aplicativo e não vendeu muito, mas no ao vivo lá ele vendeu bastante. Isso pode afetar até mesmo a venda de tickets lá na hora ou até mesmo em locais onde vende o ticket físico, né? Que o camarada tem que ir lá e comprar. Correto? Então, se for o número de pessoas que compraram o ticket, também só mostra para quem criou o evento. Só mostra para quem criou o evento. E aqui está o crítico, né? A distância. Você pegar a localização do usuário, você precisa de fazer isso uma vez só quando ele abre o seu aplicativo, correto? E aí, agora você pegar a distância dele para com o local do evento, primeiro que cada uma é uma requisição, né, para você obter esses dados. E a melhor maneira que eu vejo é você utilizar as APIs de mapas externos, de mapa não, de geolocalização do Google, correto? De location. E aí você vai ter que fazer uma requisição para esse, para esse, para esse, para esse. Primeiro eu já recomendo que você não faça com que os cards somente sejam apresentados se a distância for retornada. Coloque esse dado aqui, se você optar mesmo por permanecer com a distância em cada card, coloque esse dado aqui para ser apresentado de forma assíncrona. Coloca um load, deixa o ícone, e aí vai aparecendo, né, com o carregamento das distâncias, eles vão aparecendo aos poucos. Note que cada um desses carregamentos é uma banda, né, é um consumo de banda, correto? E aí, se o camarada está num plano 3G dele, você vai consumir ainda mais dados, ok? Do pacote dele. Então, minha recomendação, deixar esse dado aqui, correto? Para a página de detalhes do evento. Porque isso daqui não influencia, no meu ponto de vista, na compra do ticket. Correto? Se o camarada quer ir por causa do show, enfim, do camarada que ele gosta, ele vai abrir a página de detalhe e vai ir. Enfim, o que importa mesmo, no caso, o que eu vejo é a data, né? Obviamente. Pode ser que o local também, no caso, pavilhão de eventos, o estádio de não sei o que lá, enfim, o estádio de futebol que vai ter o evento. E, obviamente, como eu falei, a imagem, né? O cantor, quem vai estar lá, esse tipo de coisa. Isso daqui não influencia. Então, primeiro, você tem a opção de deixar a distância ser apresentada somente quando o usuário der o Alt lá no botão do mapa, que ele vai abrir o Google Maps. É até melhor, porque lá vai ter, enfim, você vai economizar na quantidade de APIs que vai ter no seu aplicativo e de consumo do seu aplicativo, correto? Caso contrário, você vai ter que solicitar permissão, ok? Em tempo de execução, porque você vai ter que pegar esse dado, correto? Enfim, estuda a possibilidade de não utilizar esse camarada aqui e deixar pelo uso mesmo, né, via Google Maps, depois de ter o Alt no button. E aí, para finalizar essa parte, eu optaria pelo menos por testar. Eu deixaria o gênero aqui, ficou legal, só alinharia ele, correto? Mas eu subiria todos esses dados aqui para cima do banner, ok? Ou ao menos os que ficassem aqui, com um shape abaixo deles, mas acima do banner também, um shape no estilo do estilo aqui, ó, da categoria. Um shape com o canal alfa ligado, com transparência. Beleza? Só testar para ver se ficaria legal. E aí dava para até mesmo utilizar alguns ícones coloridos, né? Para ver se, enfim, ficaria melhor também. Ou não, porque por causa do banner, o banner já é colorido, o preto e branco ficaria melhor. E aqui, eu esqueci de falar, mas essa barra
navegação aqui, ela é preta. Você utilizou o padrão do Marvel, inclusive as cores aqui de barra de topo e status bar, você usou o padrão do Marvel, correto? Então, utilize as suas cores primária e secundária, né, que cola, e aqui é preto. Isso aqui é fácil de alterar, correto? E é isso aí, essa é a minha avaliação do protótipo estático. Pode ser que eu volte a avaliar o Agenda Cultural, né, quando o Levi avançar no curso, obviamente, e melhorar o protótipo do mapa mental. E aqui, só para você ter ideia, você tem que imaginar, é só isso? Não é. Né? O curso não está nem no final ainda, eu estou enviando as videoaulas, e a gente já fez isso aqui tudo, com várias videoaulas, ok? E aí dá para você ir no máximo detalhe possível para você ter, obviamente, o que você quer desenvolver. Então, eu vou ficando por aqui. Para quem é do curso, me envie, né, seu projeto, se você, enfim, tiver a fim de ver a avaliação dele, eu vou colocar aberto para o público, ok? Tanto no canal, quanto no blog, quanto no Udemy. E, obviamente, para você que não conhece o curso, o link vai estar embaixo. E é isso aí, valeu, obrigado e até o próximo vídeo.